O Instituto Aparício Carvalho completa 6 anos e comemora com a abertura de turmas especiais em parceria com o Aceduca. Gastronomia por R$ 699, engenharia de alimentos por R$ 499 mensais, odontologia por R$ 980 mensais. Cadastre-se no site www.aceduca.com.br. Instituto Aparício Carvalho, 6 anos de inclusão e responsabilidade social. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Já sabe o que vai fazer com sua nota do Enem? Na Finca, ela vale 100% de desconto na matrícula e até 80% de bolsa em diversos cursos durante toda a sua graduação. Mas corra, as vagas são limitadas. Consulte o regulamento na instituição. E aí, já decidiu? Centro Universitário Aparício Carvalho Finca. Sua nota do Enem vale muito. Informações 3217-8947. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. O Grupo Educacional Aparício Carvalho oferece a você o que há de melhor para o seu sucesso: equipe pedagógica, infraestrutura, condições de pagamento. Seja você também um destaque no mercado de trabalho. Dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. Vestibular 2020/2. Faça a prova online sem sair de casa. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana, construindo o novo futuro. Estamos começando mais um programa Sala de Opinião e desde já eu quero agradecer pela sua audiência e hoje trazendo mais um assunto de suma importância no nosso meio. Vamos falar de enfermagem, desses profissionais que estão sendo muito requisitados nesse atual momento de pandemia que a gente vive. Para falar sobre esse importantíssimo assunto, eu estou recebendo aqui no programa Sala de Opinião a professora Mariana Delfino, coordenadora do curso de enfermagem aqui do Centro Universitário Aparício Carvalho. Professora, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vinda. Obrigada a todos que nos assistem e vamos lá então, bater um papo a respeito desse assunto extremamente importante nesse momento. Com certeza. Bom, enfermagem, eu acho que hoje a enfermagem, se não é o segundo profissional mais requisitado hoje, porque a gente pode ter como exemplo o Porto Velho, diversos chamamentos públicos e não temos profissionais, é uma realidade. Eu acho que é um dos profissionais mais requisitados hoje, né, professora? Juntamente com a equipe multidisciplinar, Michel, a gente está dentro do atendimento em linha de frente, falando hoje da atual circunstâncias que vivemos, da pandemia. E o profissional de enfermagem, na verdade, no ano de 2019, já tinha sido colocado pela Organização Mundial de Saúde e pela OPAS, Organização Pan-Americana,
que o ano de 2020 seria um ano do enfermeiro, comemorado internacionalmente nesse sentido, a fim de busca de melhoria de mercado de trabalho, condições de trabalho, e nós nos deparamos com uma pandemia, e aí em universo mundial caracterizou ainda mais essa importância do profissional, não só no momento de pandemia, mas dentro da saúde, né? Então, o enfermeiro ele tem uma função primordial, fazendo os cuidados, gerenciando o cuidado, que é o nosso foco, é o gerenciamento de cuidado, né? Desmistificar um pouco a questão do enfermeiro ser auxiliar de outro profissional. Não, nós trabalhamos em equipe multiprofissional, cada um com seu valor, com a sua função, e o enfermeiro não é menos nem mais do que qualquer profissional dentro da linha de frente, mas ele faz a sua função, assim, é primordial, vamos dizer. Eu acredito que não é que a gente tem poucos profissionais na enfermagem, eu acredito que ninguém estava preparado para uma pandemia. Sim. E diante de uma pandemia onde tivemos milhares, milhões de mortes, não sei se já chegou a milhões. A gente tem que pensar também no adoecimento desse profissional que está na linha de frente, né? Quando a gente pensa no contato que a gente tem, por mais que a gente tenha todos os cuidados de biossegurança, existe sim uma possibilidade maior de contágio, visto que nós estamos em contato com o paciente 24 horas, né? Então, somos nós que estamos lá administrando medicação, aferindo sinais vitais, fazendo contato diário ou numa intubação auxiliando, né? Então, esse adoecimento também é algo que veio a diminuir a oferta, né, que a gente tinha no mercado, necessitando, então, mais do profissional de enfermagem, de mais pessoas formadas. Até porque a gente, vendo aqui pela nossa região, por exemplo, pessoas que pertencem ao grupo de risco, essas pessoas que trabalham como enfermeiros, tiveram que ser afastadas. Então, isso aí acabou somando muito para a falta desse profissional hoje no mercado. Né? Sim, com certeza. Tem várias questões, né? A questão do fator de risco, do grupo de risco, a questão do adoecimento, né? E a preparação mesmo, que a gente realmente não estava preparado. Pensando que a gente já tinha um déficit do profissional. Infelizmente, a gente tem uma cultura de trabalhar com um quantitativo muito abaixo do que indicado de números de profissionais de enfermagem para a quantidade de paciente. Então, se você já trabalha numa quantidade inferior e aí tem uma pandemia que exige muito mais desse trabalhador, aí vê realmente que a gente precisa de adequar, não nesse momento, mas para os outros que podem estar vindo, né? Esse sem dúvida nenhuma foi um dos fatores que acabou contribuindo para a falta desse profissional hoje no mercado. Mas, por um outro lado também, eu acho que a profissão, o enfermeiro, o médico, enfim, todo mundo que trabalha na área da saúde, eu acho que nunca foi tão valorizado como nesse momento, né, professora? É muito gratificante a gente perceber a manifestação da população, né? Então, nós tivemos algumas manifestações que foi até divulgada, a mídia nacional. Artistas fazendo parte. Exatamente. E isso é muito gratificante, né? Eu geralmente falo que isso é o que o profissional espera, é esse retorno. É muito mais do que uma questão salarial, é muito mais do que... lógico que a gente precisa do salário, a gente precisa do dinheiro, mas esse retorno é um retorno que é extremamente importante e gratificante para o profissional. Né? Então, esse reconhecimento. Hoje, os profissionais aqui na nossa, que nem eu falei, foram feitos vários chamamentos públicos, a gente acaba acompanhando isso. Sim. Aqui na nossa região. E, por exemplo, a gente tem hospitais hoje, aqui em Porto Velho, que ainda, por exemplo, não estão funcionando, mas que já estão totalmente equipados, como é o caso daquele hospital lá na Zona Leste, mas porque não tem profissionais. E isso quem falou foi o próprio secretário da Saúde. Isso vale a pena também dizer que... se tratando do nosso curso, dos nossos alunos, a gente já tem um mercado aberto para absorver, né? Então, isso também é algo interessante da gente citar aqui, né? Recentemente, a gente teve alguns profissionais que foram introduzidos no mercado de trabalho, alguns deles já estão trabalhando e
nós estamos aí formando profissionais de qualidade para o mercado absorver de acordo com a necessidade. Recentemente o Centro Universitário Finca realizou a colação de grau com toda a segurança, seguindo todos os protocolos, enfim, com toda a segurança possível. E assim, são profissionais, são enfermeiros e que hoje eu acredito que já devem estar todos trabalhando, maioria, sim, justamente por conta dessa necessidade do mercado de trabalho hoje aqui na nossa região, né? Sim, alguns até solicitaram de gabinete, né, a colação para que pudesse assumir o seu cargo. Isso também é uma gratificação para a gente enquanto instituição, enquanto coordenação. E um detalhe interessante dessa colação de grau foi que 2 alunas que não puderam estar presentes, né, colaram grau da mesma forma. Aí você que está assistindo a gente pergunta, mas como? Não estiveram presentes? Foi feita toda uma estrutura, foi feito videochamada com essas 2 alunas e o doutor Aparício Carvalho, reitor aqui do Centro Universitário, colou o grau dessas acadêmicas que não puderam estar presentes, mas que receberam o grau mesmo à distância, né, professora? Michel, isso até me arrepia. Me arrepia porque para a gente perceber que a gente também precisa reconhecer as limitações do momento, né? E que ninguém precisa pagar por isso, né? Ou ficar prejudicado por isso. Então, assim, até comentei posterior à colação que independente da via de colação, a emoção foi a mesma. As alunas que estavam atrás da câmera choraram. Eu vi, eu estava lá presenciando. Então, eu acho que o sentimento do formando, ninguém tira. Independente das limitações que nós temos, do público que eles tiveram, lógico que eles gostariam de ter familiar aqui para abraçar, para beijar, né? Mas, independente disso, todos se emocionaram. Então, acho que isso é uma lembrança que vai para a vida deles, né? Para a vida profissional, para a vida pessoal, e que eles vão poder contar daqui a um tempo que colou grau de uma forma diferente. E que vai ficar para a história, né? Exatamente. Professora, peço licença só um minutinho. A gente vai fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo comercial e na sequência a gente volta com o nosso programa Sala de Opinião. Não sai daí. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. O Instituto Aparício Carvalho completa 6 anos e comemora com a abertura de turmas especiais em parceria com o Aceduca. Gastronomia por R$ 699, engenharia de alimentos por R$ 499 mensais, odontologia por R$ 980 mensais. Cadastre-se no site www.aceduca.com.br. Instituto Aparício Carvalho, 6 anos de inclusão e responsabilidade social. Já sabe o que vai fazer com sua nota do Enem? Na Finca, ela vale 100% de desconto na matrícula e até 80% de bolsa em diversos cursos durante toda a sua graduação. Mas corra, as vagas são limitadas. Consulte o regulamento na instituição. E aí, já decidiu? Centro Universitário Aparício Carvalho Finca. Sua nota do Enem vale muito. Informações 3217-8947. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens.
Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. O Grupo Educacional Aparício Carvalho oferece a você o que há de melhor para o seu sucesso: equipe pedagógica, infraestrutura, condições de pagamento. Seja você também um destaque no mercado de trabalho. Dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. Vestibular 2020/2. Faça a prova online sem sair de casa. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana. Construindo o novo futuro. Muito bem, estamos de volta com o programa Sala de Opinião e hoje estou recebendo aqui no programa a professora Mariana Delfino, coordenadora do curso de enfermagem aqui do Centro Universitário Aparício Carvalho Finca. Professora, já entramos nesse assunto do curso de enfermagem e vamos continuar falando sobre isso. Sabemos que as aulas, pelo menos por enquanto, ainda vão continuar sendo dadas à distância. Mas é lógico, é importante a gente deixar claro que não é um EAD. Sim. São aulas dadas à distância, só que interativas, com o aluno participando de fato. E como que tem sido essa adaptação dos alunos com essas aulas remotas? Michel, no início, a adaptação ela foi gradativa, né? Apesar da gente não ter tido muito tempo para pensar, porque acho que pegou o Brasil todo, né, o mundo todo desprevenido nesse processo. E no começo foi bem complicado essa adaptação, até mesmo porque quando a gente pensa na questão da inclusão digital, a gente não tem uma inclusão digital no Brasil 100%, né? E, infelizmente, alguns alunos não tinham a ferramenta, mas a vontade é tanta que muitos se adaptaram, lógico que cada um no seu tempo, né, e conseguiram um computador emprestado, conseguiram a internet do vizinho, enfim. Deram o seu jeitinho ali. Deram o seu jeito para poder acompanhar. Muito bem lembrado, quando a gente fala de aula à distância, muitos confundem com EAD. Nós preferimos usar a denominação como aula remota, porque isso caracteriza o que a gente faz, né? Então, é uma aula onde o professor está ali presencialmente com um distanciamento. E o aluno também está ali presencialmente no horário da aula com distanciamento. Eu aproveito para deixar aqui o agradecimento aos professores que com certeza saíram assim de uma forma... porque foi uma novidade para eles também, né? Sim, foi uma adaptação das duas partes, né? E nós somos seres humanos e precisamos de contato. É verdade. Uma vez que é tirado o contato, né, é muito complicado a gente estar ali dando aula e às vezes a câmera do aluno não está ligada porque ou a câmera dele não suporta ou porque trava. Então, a gente precisa desse retorno, né? E muitas vezes não só visual, a gente não consegue fazer só no visual por conta dessas questões de adaptação mesmo. Mas os professores deram um show. Os alunos, todos ao final do semestre, assim, também agradeceram, que foi um processo que também serviu para crescimento deles, né? Então, eu tenho uma paz no coração que, apesar das dificuldades, a gente conseguiu superar as expectativas. Professora, nesse momento, as aulas estão em recesso, né? É aquele período que, se fosse um tempo normal, seriam as férias do mês de julho. E agora as aulas remotas retornam a partir agora do mês de agosto. E a gente, lógico, a gente tem o vestibular online acontecendo, para quem quer entrar, conhecer o curso, é uma forma de entender que a enfermagem ela está em ascensão. A gente falou isso no bloco passado. Com certeza. Então, é importante a gente trazer essa pessoa que às vezes está com medo de, por exemplo, eu não quero fazer o curso agora porque eu não quero aula à distância. Não. E tem gente que tem esse medo, né? Na verdade, é um conceito pré-formado, exatamente. Né? É um pré-conceito, um conceito pré-formado. A qualidade da aula, o professor, ele com certeza vai atender as necessidades. Eu acho que, assim, para quem está querendo entrar na enfermagem, é um bom momento,
né? Então, a gente está com um curso aberto para a entrada, para as inscrições, para o vestibular. E hoje nós podemos também, vamos voltar gradativamente com a aula prática, né? Então, esse aluno que está entrando agora, a gente já vai fazer o estudo para que as aulas práticas aconteçam de forma gradativa e também de forma gradativa as aulas práticas do semestre passado. Então, assim, eu acho que para deixar um recado aí para quem tem esse interesse, não tenha conceitos pré-formados. Venha participar com a gente que com certeza não vai se arrepender. Pois é, às vezes você está até pensando em começar o curso, mas fica, não sei se eu vou me dar bem com a aula à distância. Faz o seguinte, dá um pulo aqui na finca, se você não quiser ligar, entrar em contato à distância, dá um pulo aqui na finca, conversa com os professores. Todo mundo vai estar aqui pronto para mostrar como que funciona essa aula, porque a primeira, logo de início assim, lógico que vai ser uma aula remota e depois, consequentemente, vem as aulas presenciais, como é o caso dos alunos mais antigos que vão retornar com as aulas agora, né, professora? Com certeza. E assim, o curso de enfermagem, a coordenação, ela é aberta a receber, né? Eu costumo, faz pouco tempo que eu estou na coordenação, mas eu trato muito da humanização de atendimento ao aluno, né? Então, o aluno, ele tem abertura total, ele chega na coordenação, ele consegue atendimento, então a gente visa isso também porque é a nossa linha de cuidado. Apesar de eu não estar aqui ofertando cuidado, mas eu estou ofertando um curso que eu preciso de um profissional qualificado para isso, né? Então, enquanto coordenação, a gente reproduz esse cuidado com o acadêmico, tá? Então, qualquer informação que precisar, ou via telefone, ou via e-mail, né, ou até presencialmente, a gente está aqui para poder suprir as necessidades. E a gente falando da profissão que está em ascensão, às vezes alguém pode pensar o seguinte, bom, a pandemia vai acabar, como é que vai ser o profissional de enfermagem? Gente, a gente tem que ter em mente que o mundo nunca mais vai ser o mesmo a partir dessa pandemia. Isso é uma coisa que a gente pode ter certeza. Vão ficar muitos costumes, álcool em gel, máscara, eu sei que muita gente vai usar máscara depois que tudo isso acabar. E a profissão, as pessoas que trabalham na saúde, médicos, enfermeiros, enfim, todo mundo, eu acredito que vai ser uma ascensão para todo mundo. Já estava em ascensão antes dessa pandemia chegar. Com essa pandemia, eu acredito que vai crescer ainda mais aí para os nossos próximos anos. Sim, não, e a enfermagem, ela é uma área que tem amplas linhas, né? Então, hoje a gente tem muito crescimento também da enfermagem em outras áreas, um exemplo, estética, né? A própria docência é uma área da enfermagem. Então, assim, independente da pandemia ou não, nós temos várias linhas que o mercado pode absorver esse profissional. Basta o profissional realmente querer estudar e ir atrás, com certeza não falta espaço. Professora, vamos falar agora sobre a questão da abertura da coordenação junto aos alunos. Como é que está sendo isso? Agora, ultimamente, pela pandemia, na verdade, a gente tem atendido muito via e-mail, né? Mas eles têm contato, a gente acaba também atendendo o próprio celular também, tá? E quando o aluno ele necessita vir até a instituição, a gente faz um pré-agendamento. Então, ele entra em contato via e-mail ou via telefone e eu agendo para ele o horário para que ele venha. E, como eu falei, a gente trata muito bem dessa questão da humanização. Então, às vezes é um aluno que tem dificuldade para vir ou que não pode vir porque tem algum problema. A gente dá um jeito de resolver o problema do aluno, né? Acho que o objetivo é esse, né? Professora, a gente, em dias normais, nós temos um hospital. Muitas pessoas não sabem disso, mas nós temos um hospital onde são realizados atendimentos que, nesse momento, estão suspensos, logicamente, pela questão da pandemia. E é lá justamente onde que muitos desses profissionais que se formam aqui no centro universitário, que começam a sua carreira, né? O hospital, ele é das formas de iniciar a carreira, né? Mas a gente tem a saúde pública, né? A atenção primária, que também absorve muito profissional. E a questão também da docência. A gente tem muito profissional que inicia na docência, principalmente em cursos técnicos. Bom, vou pedir licença mais um momentinho. A gente vai fazer o seguinte, nós vamos para mais um rápido intervalo comercial e na sequência a gente volta com mais Sala de Opinião. É rapidinho, a gente já volta.
O Instituto Aparício Carvalho completa 6 anos e comemora com a abertura de turmas especiais em parceria com o Aceduca. Gastronomia por R$ 699, engenharia de alimentos por R$ 499 mensais, odontologia por R$ 980 mensais. Cadastre-se no site www.aceduca.com.br. Instituto Aparício Carvalho, 6 anos de inclusão e responsabilidade social. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Olá, meu nome é Guilherme Silvério e eu sou o coordenador do curso de Odontologia da Faculdade Metropolitana. Aqui você vai encontrar toda a tecnologia mais moderna em aprendizado em odontologia com um corpo docente extremamente qualificado. Essa é a sua chance. Vem se tornar um odontólogo na Metropolitana. Toda a tecnologia e infraestrutura que você precisa, a Faculdade de Odontologia da Metropolitana oferece. Vem para a Metropolitana. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. O Grupo Educacional Aparício Carvalho oferece a você o que há de melhor para o seu sucesso: equipe pedagógica, infraestrutura, condições de pagamento. Seja você também um destaque no mercado de trabalho. Dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. Vestibular 2020/2. Faça a prova online sem sair de casa. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana, construindo o novo futuro. Muito bem, estamos de volta com o programa Sala de Opinião. Hoje estou recebendo aqui a professora Mariana Delfino, coordenadora do curso de enfermagem aqui da Finca. E estávamos falando justamente sobre os profissionais da enfermagem, que, na verdade, é uma profissão que abre um verdadeiro leque de opções para quem se forma. Mas hoje, professora, qual é o ponto onde mais absorve esses profissionais aqui na nossa região, por exemplo? Ainda assim, Michel, como a gente estava falando, ainda assim, o local que mais absorve é realmente o serviço público, né? Então, a gente tem vários profissionais, vários acadêmicos que se formam, que são chamados em concurso público. Então, o SUS, ele absorve bastante o nosso profissional. No entanto, a gente tem que partir também para outras questões, né? Por exemplo, a gente tem a área de home care, que é uma área extremamente nova. Aqui em Rondônia a gente não tem isso muito em ascensão, mas ao mesmo tempo o próprio profissional também pode ser dono do seu trabalho, né? Pode ter uma empresa de home care e ofertar cuidado. Olha que legal isso, né? Você ser dono do seu trabalho e ofertar o seu cuidado para aquela pessoa que necessita. Que a gente tem que pensar também que a única certeza na vida que a gente tem é que a gente vai findar em algum momento. E muitas vezes a gente acaba indo ao fim da vida
não sempre tão saudável. Sim, então, é a gente verdade. vai precisar de alguém que cuida da gente. Exatamente. Né? E a gente percebe também a inversão da pirâmide etária. Né? E a gente sabe que o idoso ele tem mais propensão ao diabetes, a uma hipertensão, né? Então também existe essa possibilidade por conta dos idosos, dessa questão epidemiológica que a gente tem por essa inversão da pirâmide etária. Uhum. Ainda assim, por mais que seja o concurso público, que seja o serviço público que absorve mais o nosso profissional, a gente não pode deixar de falar que a gente tem outros caminhos também. Né? A gente tem, por exemplo, residências em enfermagem que, às vezes, eu me formei, mas não me sinto preparado, quero ter um pouco mais de prática, faça uma residência. Né? Então, hoje em Rondônia, a gente tem várias opções de residência, que é interessante para quem tem essa vontade de enfermagem. A gente tem residência em ginecologia e obstetrícia, a gente tem residência em UTI, a gente tem residência em emergência. São várias opções mesmo, né? E que, com certeza, é um caminho que é apaixonante. Tá? Então, o mercado vai absorver esse profissional de alguma forma. Eu tenho certeza que, por exemplo, esses acadêmicos que colaram um grau aqui de enfermagem na finca, eu tenho certeza que eles estavam doidos para começar a trabalhar, né? Sim. A gente viu isso no dia da colação de grau, que eles não paravam de falar disso, de já começar a trabalhar, começar a exercer a profissão, Sim, né? tinha alguns que já tinham proposta de emprego também, né? E só estavam realmente esperando a colação para que assumisse Só o canudo mesmo. O seu cargo. E assim, isso deixou a gente muito feliz, com certeza. Tá? E a gente tem muitos elogios, inclusive até durante o estágio supervisionado, que é o estágio obrigatório do curso. Que é de quanto tempo, mais ou menos, professora? São os 2 últimos semestres do curso. Nós temos o estágio obrigatório 1 e o 2, supervisionado 1, supervisionado 2. O supervisionado 1 a gente lida mais com atenção básica, que seria a unidade básica de saúde. E o supervisionado 2 a gente lida mais com a parte hospitalar, tá? Gerência, gestão e parte hospitalar. Isso totaliza 400 em um, 400 horas em um e 420 em outro. Então, assim, é bastante hora dentro da prática e esse processo, ele já se sente também capacitado, né, e inserido no mercado. Inclusive, até que a gente tem profissionais que né, estão juntos com nossos preceptores nos campos, que pede para o acadêmico não rodar, ele não quer que o acadêmico saia dali, ele quer que faz só ali. Porque o acadêmico, ele realmente... Se dedica, né? Ele realmente incorpora a função, né? E isso é muito bom. Bom, um outro assunto interessante é sobre a atlética do curso de enfermagem, aniquiladora. O pessoal da atlética está com uma novidade muito bacana, que é a questão das lives, né? Isso, é muito interessante a gente falar também sobre isso. Né? Foi uma surpresa muito grande quando eles vieram me falar que iriam fazer lives a fim de promover e levar mais conhecimento não só para a comunidade acadêmica, mas para outros profissionais, outras pessoas que tenham interesse. E foi uma ideia dos próprios acadêmicos, Dos próprios acadêmicos. Eu acho isso muito legal, né? Porque imagina o acadêmico que está em processo de formação perceber uma necessidade e propor uma medida para sanar aquela necessidade. Isso, para mim, é o máximo. Né? É esse tipo de profissional que a gente precisa no mercado. Com certeza. É esse profissional resolutivo, profissional que entenda o processo. Né? Então, eles estão com lives semanais com profissionais e assuntos diversos. Então, para quem tem interesse, entra no Instagram da Aniquiladora, Atlética Aniquiladora, e aí começa a seguir os meninos que vão poder participar lá das lives. Eles estão trazendo vários profissionais para essas lives, Vários profissionais, não só aqui do estado, não só aqui de Porto Velho, também profissionais de fora. A gente tem alguns contatos de profissionais de fora que têm também abraçado essa causa. A última live que teve foi de uma enfermeira que falou de oncopediatria. Então, são coisas realmente inovadoras que eles têm. Com certeza. E ainda mais essa questão de lives, é algo que o momento pediu, né? Porque hoje é tudo à distância, mas eu tenho certeza que é mais uma coisa que a gente vai permanecer com ela,
Eu acho que essa questão das lives vai continuar por muito tempo ainda, né? Sim, com certeza, porque é uma transmissão de conhecimento de uma forma muito tranquila, né? Num bate-papo, e que realmente o bate-papo ele rende, a gente consegue internalizar aquele conhecimento ali naquele momento. Um exemplo claro foi a Semana Acadêmica. Tivemos aí a participação do pessoal da Finca Jaru, da Finca Vilhena, algo que nas semanas pedagógicas anteriores a gente não teve essa interação justamente porque era uma coisa mais presencial. E com essa questão das lives, videochamadas, proporcionou que todo mundo participasse dessa Semana Acadêmica, que também foi bem diferente, né? Foi maravilhosa, até assim, parabéns para toda a equipe que participou, que realmente foi maravilhosa. E esses momentos é o que traz para a gente uma abertura no olhar, né? Quantas semanas acadêmicas a gente teve que se limitou em um local? Exatamente. E isso nos possibilitou, a pandemia nos possibilitou ampliar essa visão. Com certeza, acho que são questões que vão ficar e que nós vamos reproduzir mesmo posteriormente. É verdade. Então, foi muito interessante, muito importante. Todos os professores, assim, ficaram também bem gratos pela Semana Acadêmica, porque foi extremamente com conteúdos importantes e do momento mesmo. Com certeza. Bom, a gente vai para o nosso último intervalo e na sequência a gente volta com mais Sala de Opinião. É rapidinho, não sai daí. O Instituto Aparício Carvalho completa 6 anos e comemora com a abertura de turmas especiais em parceria com o Aceduca. Gastronomia por R$ 699, engenharia de alimentos por R$ 499 mensais, odontologia por R$ 980 mensais. Cadastre-se no site www.aceduca.com.br. Instituto Aparício Carvalho, 6 anos de inclusão e responsabilidade social. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Olá, meu nome é Guilherme Silvério e eu sou o coordenador do curso de Odontologia da Faculdade Metropolitana. Aqui você vai encontrar toda a tecnologia mais moderna em aprendizado em odontologia com um corpo docente extremamente qualificado. Essa é a sua chance. Vem se tornar um odontólogo na Metropolitana. Toda a tecnologia e infraestrutura que você precisa, a Faculdade de Odontologia da Metropolitana oferece. Vem para a Metropolitana. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. O Grupo Educacional Aparício Carvalho oferece a você o que há de melhor para o seu sucesso: equipe pedagógica, infraestrutura, condições de pagamento. Seja você também um destaque no mercado de trabalho. Dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso.
Vestibular 2020/2. Faça a prova online sem sair de casa. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana. Construindo o novo futuro. Muito bem, estamos de volta com o nosso último bloco do programa Sala de Opinião. Hoje estou recebendo aqui nos estúdios a professora Mariana Delfino, coordenadora do curso de enfermagem da Finca. Professora, nós estávamos falando sobre a inserção desses profissionais de enfermagem no mercado de trabalho e agora eu queria saber como foi o seu início nessa profissão, nessa carreira. Então, Michel, meu início, eu me formei já faz alguns anos, fazem 20 anos de formada, e eu fiz uma caminhada árdua, né? Uma coisa que é importante falar para o acadêmico e também para aquele que pretende iniciar uma jornada, em qualquer profissão que seja, uma coisa que a gente faz é nunca parar de estudar, né? Eu iniciei dando aula em curso técnico de enfermagem. Posterior a isso, eu trabalhei em interior de uma cidade de Tocantins. Eu trabalhei na unidade básica e eu trabalhei em um hospital de doenças infecto-contagiosas. Depois disso, eu me mudei para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Lá eu trabalhei em um home care, trabalhei na docência e aí depois trabalhei também na assistência de pacientes em internação domiciliar. Mudei para cá, não sou nômade não, mas algumas circunstâncias necessitaram dessas mudanças, né? E hoje eu estou aqui como coordenação de curso, né? Nesse processo fiz algumas especializações, eu tenho especialidade em enfermagem do trabalho, eu tenho especialidade em vigilância em saúde, em obstetrícia, que é na verdade a minha paixão. E fiz mestrado em doenças infecto-contagiosas. Então, assim, é uma caminhada que... Já acumulou um pouquinho de bagagem, já professora? Acumulei um pouquinho e até para a pessoa que está assistindo perceber que a gente constrói o caminho realmente pedra por pedra, né? E que quando eu também cursava enfermagem, assim como os nossos acadêmicos, eu juntava moeda para poder pagar o Xerox, né? Ali contadinho. Contadinho. Eu tentava, um dos meus trabalhos, eu sempre digitei muito rápido, então eu pegava trabalho para digitar, eu passava madrugada digitando o trabalho, né? Consegui um estágio remunerado, então assim... É tudo pedra por pedra, mas eu tenho só gratidão por ter realmente escolhido a área e a área ter me abraçado, né? Porque foi uma escolha mútua. Professora, a gente estava conversando sobre a questão de IPIs, que é um assunto delicado que até mesmo antes da pandemia, os profissionais da enfermagem, como também profissionais médicos, enfim, acho que todo mundo que trabalha na área da saúde, sempre teve alguns problemas quando o assunto era em relação aos EPIs de proteção. E eu acredito que agora, nesse momento, onde os profissionais da saúde estão na linha de frente com a pandemia, com o coronavírus, esse assunto ganhou ainda mais relevância, mais importância, né? Com certeza, Michel. O EPI sempre foi, assim, o nosso calo, né? O calo do profissional de saúde. Eu falo até, inclusive, do profissional de enfermagem mais especificamente, porque... Como somos nós que estamos ali na assistência, nós precisamos, por exemplo, trocar a luva toda hora, né? Então, isso ganhou muito mais evidência. E é algo que a gente vai ter que tratar com carinho posteriormente também, para que a gente permaneça com essa oferta mesmo fora da pandemia, né? Então, é extremamente importante a gente falar do EPI, falar do profissional em uso do EPI, e falar também até para os gestores a importância desse instrumento no nosso trabalho, até para evitar uma autocontaminação. É verdade. Né? Então, isso é muito importante a gente colocar. Mas o EPI, ele sempre foi um problema, assim, dos profissionais de saúde, e mais especificamente da enfermagem, que muitos locais até existiam
falta de EPI. Né? Hoje eu acredito que os EPIs são mais, né? Porque assim, em tempos normais existem aqueles EPIs de rotina, os cotidianos que são usados para atendimento. Mas com a chegada desse vírus, os EPIs aumentaram. Face Shield, que é o protetor facial, avental, óculos de proteção, que eu acho que o óculos era uma coisa que também era difícil de ser usado. Enfim, aumentou muito essa questão dos EPIs, né? Na verdade a gente adicionou alguns EPIs e mudou a rotina de uso de outros, né? Por exemplo, a máscara é algo que a gente utilizava, mas a gente utilizava como uma barreira de proteção quando eu tinha uma doença transmitida por vias aéreas, né? Então, como essa doença ela é transmitida por via aérea, a gente teve que implementar o uso durante todo o processo de trabalho. E é algo que a gente estava acostumado a utilizar pontualmente. Né? Tanto é que a gente vê nas redes sociais também vários profissionais mostrando a face posterior a um dia de trabalho, né? Porque chega a cortar a pele, exatamente, a gente vê isso daí. Não é confortável. É verdade. Né? Até mesmo porque a máscara ela foi feita para usar em pontos específicos e hoje a gente usa a máscara de uma forma contínua. Até teve a adaptação de algumas empresas das máscaras, não sei se é conhecimento de todos, se você chegou a ver alguma coisa. Sim. Tem algumas máscaras que foram adaptadas com filtros, né? E com molde já feito do rosto. Justamente para proporcionar... melhorar o conforto. Exatamente, dar um pouquinho mais de conforto para os profissionais da saúde, porque, lógico, hoje todo mundo usa máscara, mas o profissional da saúde, ele é direto mesmo. Por exemplo, um plantão, você pega aí um plantão de 48 horas, é direto, né, professora? E atender as medidas de biossegurança, né? Então, a máscara veio para melhorar o conforto e atender as medidas de biossegurança. É algo que a gente vai, com certeza, perdurar por mais um tempo e, posterior a isso, também rever, né, as condições de trabalho dos profissionais e permanecer com essa oferta maior. E o triste é que mesmo com tantos cuidados, com essa quantidade de EPIs, infelizmente ainda muitos profissionais da saúde, enfermeiros, acabam se contagiando com essa doença, né? É uma realidade. Existem alguns estudos que falam que a maior parte de contaminação, né, desses profissionais é na desparamentação. Então, na retirada. Né? Então, a gente tem que ter cuidado com o uso, porque quando a gente coloca o EPI, ele está sem nenhuma... ele está todo desinfectado, é novo. Não tem um micro-organismo, né? Ele é novo, mas na retirada, se eu não retiro de acordo com o que a gente aprende na técnica, eu tenho a possibilidade de contrair a patologia. É porque o vírus fica ali impregnado, ou no avental, ou na máscara, ou no face shield, enfim, ele fica. E aí na retirada, às vezes... pegou, aí coloca a mão, ou às vezes passou no rosto, enfim, parece bobeira, mas a gente viu um estudo há pouco tempo que mostrou que é justamente quando vai retirar o equipamento que às vezes o profissional da saúde tem o contato com o vírus. Exatamente. Né? E aí se cuidou, fez tudo o que teve que fazer, na hora de tirar o equipamento, acontece uma infelicidade dessa. Dá uma bobeira e existe técnica para colocar, existe técnica para retirar, né? Inclusive até quando a gente retornou para o supervisionado em meio à pandemia, né, diante das autorizações, uma das exigências que eu achei muito prudente, né, para ambas as partes, uma das exigências dos campos de estágio é que o acadêmico que fosse para o campo tivesse uma capacitação de paramentação e desparamentação, já pensando nesse processo de contaminação, né? Então, assim, é muito prudente quando a gente pensa que o campo também está preocupado com a saúde do meu acadêmico. É verdade. Né? Então, é algo que assim, muda constantemente e a gente vai realmente adaptando a rotina do dia e a rotina do que propõe cada decreto, né? E a gente vai andando assim, caminhando. Professora, gostaria de agradecer muito pela sua presença. Foi um assunto muito importante e que muito proveitoso. Tenho certeza que quem nos assistiu tirou aí algumas dúvidas, não só o pessoal do ramo da saúde, mas enfim, todo mundo que nos assistiu. Acho que foi uma conversa bem proveitosa. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a todos que estão aí, né, assistindo, e nós estamos sempre de portas abertas. Muito bem. Bom, gente, infelizmente chegamos ao final de mais um programa Sala de Opinião. Quero agradecer pela sua audiência. Voltamos no próximo programa. Até mais.
Grupo Educacional Aparício Carvalho oferece a você o que há de melhor para o seu sucesso: equipe pedagógica, infraestrutura, condições de pagamento. Seja você também um destaque no mercado de trabalho. Dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. Vestibular 2020/2. Faça a prova online sem sair de casa. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana, construindo o novo futuro. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Meu nome é Natália Cidrim, sou professora de avicultura do curso de zootecnia no Centro Universitário Aparício Carvalho. As aulas práticas realizadas na Fazenda Escola têm o intuito de colocar em prática o que eles assistem em sala de aula, como cálculos de índice zootécnico, práticas de manejo, para que eles possam ter uma vivência real da criação de aves de postura. Toda a estrutura que você precisa tem na finca. Estamos no laboratório de microscopia da faculdade, onde os alunos analisam os elementos celulares nas amostras de sangue, que chamamos de hemograma. Isso garante a associação dos aprendizados nas aulas teóricas com os achados clínicos nas aulas práticas. Sou professora Tássia Ferreira, professora de hematologia do curso de biomedicina do Centro Universitário Aparício Carvalho.